Pode passar a transparência? Pessoa lá. Então, eu diria para vocês que, do ponto de vista depois desse meu introito, do ponto de vista histórico e político, nós temos que a década internacional dos afrodescendentes, ela tem um histórico político em nível de articulação internacional, que tem em Durban, na conferência da ONU em Durban, em 2001, um seu grande ápice, digamos assim. Porque ali naquele momento, na conferência contra racismo, discriminação, xenofobia e todas as formas correlatas, vários sujeitos do mundo, vários grupos de movimentos sociais e os estados representados através da sua diplomacia conversaram sobre, afinal de contas, para onde nós vamos no mundo se o racismo não acabou. Como superar as formas de racismo, as mais diversas, não somente a que incide sobre a população negra, mas sobre outros grupos étnico-raciais que também vivem e sofrem racismo no mundo. A conferência ela foi muito importante porque dela saiu um plano de ação de Durban. E esse plano de ação de Durban, os países que dela participavam, eles foram signatários desse plano de ação de Durban. E muita gente não sabe, e é bom ler o plano de ação de Durban, é que lá no plano de ação de Durban, e o Brasil foi signatário, melhor dizendo, estava escrito que os estados que se comprometiam e que reconheciam a existência do racismo e da desigualdade racial, eles se comprometiam a implementar políticas de ações afirmativas. Isso nós estávamos em 2001. E foi exatamente nesse momento, ali para 2011, né? 2001, gente. E foi exatamente nesse momento, tá certo, Durban, 2001, tá certo, estou olhando embaixo. Foi exatamente nesse momento que a sociedade, que vários grupos que estavam ali representando as várias sociedades, levam para casa, entre aspas, esse dever de cumprir através das suas políticas públicas. Então, também é nesse momento, no início da década, que o movimento negro também brasileiro se articula mais, dialogando com experiências internacionais, para também exigir ações afirmativas no Brasil. Então, muitas vezes as pessoas acham que a política de cotas, que é uma modalidade de ação afirmativa, que nós temos agora nos institutos, nas universidades federais, é alguma coisa recente e é alguma coisa que surgiu na cabeça de um governo que discutiu com o movimento, etc. Nós temos que entender que as ações afirmativas de suas diferentes modalidades, quando o Estado brasileiro as implementa, ele está cumprindo com um compromisso internacional de reconhecimento de desigualdade racial, de reconhecimento do racismo, e essa demanda só chega em nível internacional, numa discussão entre diferentes países, pela ação política dos atores sociais. Não surge do Estado, surge da base, que pressiona internacionalmente até os Estados reconhecerem e se comprometerem a tomar providências. Nesse período no Brasil, nós estávamos num momento importante, porque o IPEA, ele começava a desagregar, né, Ronaldo, os dados de raça-cor do censo do IBGE, que antes não eram desagregados. Então, quando eles começaram a ser desagregados, por orientação do presidente do IPEA à época, que era um órgão, à época, do Ministério do Planejamento e Gestão, quando eles desagregaram os dados de raça-cor, e eu tinha alguns colegas que trabalhavam no IPEA, economistas, e que inclusive às vezes brigavam comigo por causa do discurso da militância do movimento, eu me lembro de colegas meus economistas falando comigo assim: Nilma, quando eu olhei no computador os dados desagregados por raça-cor, eu comecei a ver que existiam dois Brasis. Existia um Brasil que eu pensava com a desigualdade, com a pobreza, mas quando eu desagregava o dado raça-cor, aparecia um Brasil mais pobre, mais desigual, principalmente concentrado na região norte e nordeste. Era um outro Brasil que estava coberto, digamos assim, né? Nublado, digamos assim. E então esse foi um passo importante, porque em Durban essa pesquisa tinha acabado de sair e esses dados estavam públicos, e isso deu força para os movimentos sociais que lá estavam, principalmente o movimento negro, fazer uma pressão sobre o próprio Estado brasileiro.
Então, na hora que o Estado brasileiro, representado pela sua diplomacia, assina o plano de ação de Durban, nós voltamos para cá e a pressão social continua para que o que foi ratificado lá se tornasse uma realidade. E o que nós vivemos hoje é uma realidade que é o cumprimento de um dos objetivos de Durban. E de Durban, outras ações internacionais foram acontecendo. A Assembleia Geral da ONU, em 2013, adotou a Resolução 68 de 237 e proclamou a Década Internacional dos Afrodescendentes, com início em 2015 e término em 2024. Mas antes da década, nós tivemos o Ano Internacional dos Afrodescendentes em 2011. Naquele momento, pouco se falou, digamos assim, na sociedade brasileira, do que seria esse Ano Internacional dos Afrodescendentes, por que deveria ter um Ano Internacional dos Afrodescendentes, desembocando 2013 e 2014, quando a Assembleia Geral da ONU adotou a Resolução 69 de 2016, contendo um programa de atividades para a implementação da Década Internacional dos Afrodescendentes. Então, a década ela tem um programa de atividades. Esse programa de atividades, ele orienta os estados quais caminhos devem ser seguidos para superação do racismo, superação da desigualdade racial e mais, com uma ideia de que não é somente a desigualdade que identifica a população afrodescendente, os negros e as negras da diáspora, mas também outras ações e outras dimensões, como as identidades, como o desenvolvimento, como as ações em prol de reconhecimento. Então, a década, quando ela chega, o que eu quero explicar para vocês é que esse momento da Década Internacional dos Afrodescendentes é uma culminância de uma série de ações, de um processo histórico, não só no Brasil, como também em outros países do mundo, de uma articulação nacional e internacional dos afrodescendentes. Uma articulação que passa também pela Cooperação Sul-Sul, pela força que a Cooperação Sul-Sul deu e ainda dá para os países emergentes. E a década ela tem 3 eixos de objetivo. Primeiro eixo, que são os direitos e as instituições. Então, é um outro olhar para a questão dos direitos humanos e para as instituições e como elas garantem ou não esses direitos. E aí, inclusive, a questão de quais são os instrumentos jurídicos que nós temos hoje para lançar mão para enfrentar situações de racismo e discriminação racial. O próprio processo jurídico foi avançando nesses países. E se nós compararmos, cada um tem, digamos assim, está num determinado nível de aprofundamento e de consolidação. O outro eixo, que é conhecimento e patrimônio. E essa ideia do conhecimento e patrimônio, o conhecimento eu quero falar mais tarde, no final da minha fala, mas a ideia do patrimônio é que, muitas vezes, não se considera que a população afrodescendente no mundo também possui um patrimônio. Não é só material, é imaterial e também é um patrimônio ancestral. E eu acho que isso a gente teria que entender melhor. O que é um patrimônio ancestral que todos nós herdamos, né, das nossas origens africanas? E no programa de atividades da década é que aparecem os 3 grandes eixos que todos têm falado e que todos têm pensado sobre a questão da década, que é o eixo do reconhecimento, é o eixo da justiça e o eixo do desenvolvimento. Então, se nós formos levar em consideração aquelas lutas históricas que eu falava no Brasil, do movimento negro, a mudança, a inflexão, quando o movimento negro observa o que era a ideia da democracia para todos, e depois que a democracia tinha que ser problematizada e potencializada pela diversidade, nós vamos ter ali, digamos assim, 2 tipos de lutas. Lutas por reconhecimento e lutas por redistribuição. E é exatamente esses eixos que vêm fazer parte hoje do tripé para se pensar a Década Internacional dos Afrodescendentes. Nós avançamos muito em políticas de reconhecimento. Eu falava com o Ronaldo ali. A Lei 10.639, inclusive origina o curso aqui que vocês estão fazendo.